Olá, sou o chefe Salvador, especialista em culinária mediterrânea e também eu preparo alunos em se transformar em personal chef em até 12 semanas. E nós iremos falar sobre alho poró e fiquem ligados que vai ter receita no final sobre como fazer um alho poró marinado maravilhoso e conservar ele. Vai ser bem interessante. Vocês sabiam que o alho poró é um dos alimentos mais antigos do planeta. Já era utilizado pelos egípcios, gregos, romanos. E depois eles levaram esse vegetal para inúmeros lugares da Europa. É um alimento antigo. E é engraçado, ele é um dos símbolos nacionais do país de Gales. Ele faz parte de rituais que é de Saint-David, né, que é o famoso padroeiro do país de Gales, e é tradição. Eles pegaram o alho poró, eles envergam e amarram. Isso, para vocês terem uma ideia, na escola eu li Shakespeare, cara. Foi até isso eu já fiz na vida, e eu me lembro que era mencionado várias vezes o alho poró, inclusive aparece tudo mais, volta e meia, é bem interessante. Ele faz parte da família das cebolas e dos alhos. Apesar de fazer parte da família dos alhos e da cebola, ele tem características próprias, únicas, principalmente no seu sabor, o que o torna altamente apreciado na culinária. Por quê? Porque ele é diferenciado, ele é levemente adocicado, ele é extremamente gostoso, é muito delicado, não é ácido, não é forte, não deixa sabor na boca. Ele deixa sabor na boca se utiliza cru, a parte verde, né, antes das folhas, ele é composto de 3 partes. É o bulbo, que é a parte branca, depois vem uma parte esverdeada e depois vem a folha. Uma coisa muito interessante é que o do alho poró se aproveita tudo, do início ao fim. Ele é totalmente privo de acidez igual a cebola tem. Ele não tem acidez nenhuma. Então é um grande trunfo. Ele é extremamente versátil, porque ele se pode usar em saladas, se usa grelhado, se usa como componente de risotos, ele se usa como fundo para risoto, ou seja, para fazer o refogado, mas se usa também como ingrediente base para se fazer risoto de alho poró. É um prato muito conhecido na Itália, muito vendido na Itália, e realmente ele faz parte da culinária italiana há muito tempo. Se usa muito ele, e inclusive muito na culinária francesa. Tem inúmeras receitas. Eu, pessoalmente, adoro ele comer ou com a receita que passarei para vocês, que é no alho marinado, esse alho poró marinado. É muito bom comer ele grelhado, faz os vegetais grelhados, pegue um talo de alho poró, corte no meio, pelo comprimento, depois coloque dentro da assadeira. Ele só é um pouco mais rápido, o preparo dele, do que os outros ingredientes, mas fica incrível. É gostosíssimo de se comer assim. Se come cru, fica para vocês como se utiliza também, na França principalmente. Ele é um dos elementos essenciais para o mirepoix. O que é o mirepoix? O mirepoix são vários vegetais cortados em cubinhos de 2 por 2, e isso se usa como ingrediente para carnes, para peixes, puxados na manteiga e no azeite. O mirepoix é um corte típico francês, é composto por alho, cebola, alho poró, cenoura e aipo. Esse é o clássico mirepoix. Em vez que ele formar um bulbo arredondado, como a cebola, o alho poró ele produz um longo cilindro de folhas encaixadas uma na outra. Tanto que elas são esbranquiçadas, ele, na parte que fica embaixo da terra, fica branca, e é a parte que mais se utiliza. É muito interessante isso, por quê? Porque ele, primeiro, tem um alto índice de conservação. Por que eu falo isso? Porque quando se compra um alho poró grande, você, de repente, compra 5, 6, 7, e depois vai acabar não usando todo. É muito importante, para utilizar o alho poró, não lavar ele com água. Então, se limpa com uma escova muito bem, depois se embala ele, mas ele só pode ser lavado quando for utilizado, senão tira muito a vida útil dele. Não precisa guardar na geladeira, pode guardar tranquilamente fora da geladeira por um tempo, ele se conserva tranquilamente. E quando as folhas começam a ficar um pouco mais velhas, né, a parte externa, você faz o quê? Você descasca, tira essas folhas e você vai continuar conservando ele por muito tempo. Isso é realmente muito interessante, porque encaixa tranquilamente com essa minha mania de não ter desperdício. Normalmente, quando você tira a parte externa, você já pica, pode congelar, pode guardar, para depois fazer caldo. Ele é uma componente maravilhosa para caldo. Realmente é muito bom. Quando você faz um caldo de vegetais, o alho poró, cara, dá um aroma fantástico de fundo, sensacional. E eu adoro realmente ele. O alho poró é um alimento que pode se conservar congelado.
Como é que você faz ele? Você corta pelo comprimento ao meio, você corta em rodelinha, lamina ele e conserva, guarda dentro do freezer. Quando você for utilizar ele, não descongele com antecedência. Você tem que usar ele congelado. Tem que ter muito cuidado, porque ele é muito sensível ao calor, muito mesmo, mais sensível ainda que o alho. Então ele escurece com uma facilidade muito grande. Quando se usa ele como componente principal de um prato, tem que cuidar, porque se ele queima fica horrível depois de se ver, porque ele escurece com uma facilidade absurda. Normalmente são semeados em canteiros, é fácil de se plantar. Se coloca em estufas, se retira as mudas, aí você pode, ou compra as mudas, você faz a própria muda e transplanta, e aí você transforma, cara, no... alho poró cresce com uma facilidade incrível, incrível. É uma planta muito resistente. Então, para quem gosta de fazer a própria horta, vale muito a pena plantar. Primeiro que ele cresce, principalmente no verão, ele cresce com uma rapidez absurda, 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 absurda. Ele se adapta a qualquer tipo de solo. Não sei se vocês sabem, mas o solo tem que ser bem drenado, não segurar muito líquido, né? Para evitar que ele possa apodrecer na raiz. Agora, é engraçado porque existem dois tipos de alho poró. É o alho poró do inverno e o alho poró do verão. O alho poró do verão, ele cresce com uma rapidez absurda. Absurda. Ele é mais fininho, é uma hastezinha do tamanho de um dedo, assim, mais ou menos. E ele, em 3 meses, ele está pronto. Ele sobe, é uma varinha que sai. Quando a folha está bem verde, ele está pronto. Se tira, normalmente, quando se tira, ele já criou umas mudas do lado. Normalmente faz o quê? Tira essa muda, replanta ela nos canteiros e fica maravilhoso. Eu tinha um restaurante onde tinha uma horta, eu tinha uns 15 metros quadrados plantados, com temperos, folhagens, coisa do tipo. Além de ser uma economia incrível, realmente você economiza dinheiro, porque são produtos caros hoje em dia. Como eu sempre digo, a salada custa mais cara que a picanha e o filé mignon. E o alho poró também, se você compra ele em alguns lugares, se encontra com um preço muito caro. Então é muito interessante poder plantar ele. O do inverno, normalmente, colheita na primavera, então passa um prazo muito maior. Ele tem um tamanho que é impressionante. Tem alhos poró que tem tamanho desse. Assim, ele rende muito, inclusive, é muito gostoso. Vocês sabem que ele é um dos maiores antioxidantes, realmente é riquíssimo em antioxidantes, possui um altíssimo teor de fibra, então faz muito bem para a saúde. Aí depois tem os principais nutrientes, são minerais e vitaminas, essas coisas todas. Agora, como é que se faz para escolher um bom alho poró? O talo, ele tem que ser bem branco, brilhante e bem firme. Isso é muito, muito importante. As folhas têm que ser bem esverdeadas. Isso tem que sempre ficar ligados nisso, né? Porque às vezes se compra um alho poró, ele está um pouco escuro, se entra numa roubada bastante grande. Por que isso? Porque quando você começa a cortar ele pelo comprimento, você vai descobrir que as folhas dentro já estão oxidadas, elas estão começando a ficar marrom. E isso não é bom, porque daí ele já perde totalmente as propriedades, não consegue conservar, não consegue congelar, não consegue fazer nada com ele. Inclusive, na receita que eu vou passar depois para vocês, no final da live, vocês irão ver que a coisa mais importante do alho poró é, primeiro, encontrar o alho poró de haste fininha, não o alho poró grande. Tem que ser absurdamente branco. Se o bulbo tiver amarelado e meio mole, é sinal que ele está muito velho. Significa que ele era um alho poró grande, e o verdureiro, o supermercado, que for que seja, ele andou descascando, 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 e aí ele já passou o tempo de vida útil dele, e aí acaba se perdendo dinheiro, né? A gente tem que sempre ficar ligado que dinheiro hoje é tudo, e a gente cuida muito com isso. Agora, como é que ele se armazena? Se armazena na geladeira, você pega um papel toalha, limpa bem o excesso, escove bem e guarde papel toalha enrolado, saquinho plástico bem apertado, geladeira. Ele se conserva, olha, tranquilamente 15 dias. Obviamente, quando você tira ele da geladeira, tira as pétalas e pronto. Para fazer ele marinado, para fazer ele em salada, é melhor o fino. O grande, que tem um sabor muito mais intenso, é bom para fazer risoto, para fazer sopas, para fazer saladas. Você utiliza ele aonde ele tem que ter um sabor mais marcante. E aí, realmente, ele é ótimo para isso. Sempre fiquem ligados. O pequeno não é o grande não crescido. O pequeno é uma espécie de alho poró e o grande é outra espécie de alho poró. Inclusive, a própria coloração das folhas é diferente. O alho poró pequeno ele tem uma cor um pouquinho mais leve, um verde mais delicado. O grande tem uma cor intensa a folha, e ela é bem grossa, bem dura. Essa folha é perfeita para se fazer caldos.
Isso se vocês querem fazer caldo para risotos, se você usa o alho poró, você corta a folha, guarda e armazene do mesmo jeito que você armazena o próprio alho poró, armazene também a folha. Primeira vez que você vai fazer o caldo, você corta em pedaços, fatia ele, coloca dentro da panela e fica inacreditável. Lave o talo somente na hora de usar. Por quê? Porque assim ele vai durar muito mais tempo. E eu, inclusive, tenho um alho poró aí que está 15 dias dentro da geladeira, porque hoje eu olhei as etiquetas. Troco o papel a cada 3 dias, ele fica impecável. Para armazenar no congelador, que ele é ótimo para se armazenar no congelador, você higieniza bem o bulbo, seca bem, corta em rodelas. Você pode cortar primeiro ao meio e depois laminar ele. Normalmente, o bom para se conservar é deixar ele um pouco mais grosso, não muito fininho, para evitar que depois ele se transforme em papa quando você cozinhar ele. Aí depois você faz o quê? Você embala tudo e mantém no congelador, até 6 meses, não tem problema nenhum. Agora, é importantíssimo, quando você for usar o alho poró congelado, tire direto do freezer e vai direto para a panela. Não deixe descongelar o alho poró com antecedência. Ele é base de sopas, tem creme de alho poró fantástico, faz quiche de alho poró. Ele pode ser feito grelhado para acompanhar peixes. Ele é um alimento muito usado pelos veganos e pelos vegetarianos, porque ele realmente tem muita fibra, a nível nutricional realmente valiosas, então isso vale muito a pena. Se você vai comer uma beterraba, a beterraba não tem tanto valor assim como poderia ter um alho poró, graças ao tipo de fibra, graças ao tipo de propriedades que ele tem. Quando se come cru, tem cuidado, porque ele tem um aroma muito intenso. Então, se você vai consumir o cru, consome ele fininho. Vale muito mais a pena, porque ele tem um sabor mais suave, mais delicado. Quando se você quer cozinhar, essa intensidade se transforma em algo muito doce. Ele se adocica muito, ele é ótimo. Então, se você quer consumir um creme de alho poró, que quem vive em regiões frias, por exemplo, você vende, eu tenho uma aluna que vende muita sopa, coisa assim, o alho poró é fantástico para se fazer sopa. É fantástico, ele rende muito, se bate ele bem no multiprocessador, tem um sabor muito suave, ele não tem um sabor retroativo, ele não fica com aquele assim, sabor que nem o alho deixaria ou a cebola deixa. Então, realmente vale a pena utilizar dessa forma. Eu, quando falei em congelar, você pode congelar em pequena quantidade, grande quantidade, depende qual é a sua utilização. Se você vai usar 2 colheres de sopa cada vez que você vai descongelar ele, que vai tirar do freezer, então faça pacotinho com 2 colheres de sopa. Se você vai usar 8 colheres de sopa, isso depende da utilização que vocês vão ter. Uma vez que você tirar e botar na panela, não vai poder botar de volta no freezer. E se você descongelar ele não vai ficar bom. Ele vai ficar empapado. Pode congelar as folhas para o preparo de caldo, pode tranquilamente conservar elas no freezer. Eu prefiro fazer o caldo e congelar o caldo porcionado. Mas tem pessoas que preferem fazer o contrário. Preferem congelar os ingredientes e depois, na hora de preparar o caldo, eles colocam todos os ingredientes dentro da panela. Tem muito ingrediente que não fica tão bom assim para fazer caldo quando se congela. A versatilidade do alho poró é exatamente essa. Muitas vezes a gente não sai para comprar um alho poró somente para fazer caldo. Então, de repente, se você tem as verduras em casa, hoje eu vou preparar um belo caldo de vegetais porque eu vou preparar risoto no final de semana, tenho pedidos e tudo mais. Aí você já tem as folhas em casa. E você não tem uma utilização para o resto do alho poró, então economize. Economia em primeiro lugar. Você economizou e, ao mesmo tempo, você faturou. Porque você está transformando aquilo em um produto que você vende. Isso é sempre, sempre muito importante. A parte branca, que é a mais usada, normalmente ela é cortada em anéis, rodelinhas ou meia rodela. Não corte extremamente fino, senão, quando entra em contato com o calor, queima com uma rapidez absurda. O chefe Edilson diz que adora empanar a raiz e fazer ela frita. Agora, quando você cozinha ele, mantenha ele al dente. Então, quando você vai fazer um risoto de alho poró, não transforma aquilo num creme. Senão, perde um pouco a propriedade do alho poró, porque você vai ver risoto de alho poró, o cara quer ver os pedacinhos. E o al dente fica gostosíssimo em mastigar, porque não é uma coisa que incomoda. Incomoda em nada. É super gostoso, fica super bom, vale demais a pena. É idealíssimo, inclusive, se usa muito com a manteiga, casa maravilhosamente com a manteiga. Se usa para preparar cogumelos frescos, principalmente champignon ou cogumelo portobello, é maravilhoso para se utilizar. Saladas, como eu já falei antes, sopas, risotos, molho para massas, caldos, cremes, ou seja, tem uma versatilidade absurda, absurda. Eu vou começar a falar para vocês receitas de alho poró, acho que eu fico aqui até depois da manhã. Pelo menos na Itália se consome muito e na França também. Ele ajuda a engrossar
o caldo de receitas. Quando você coloca um caldo de uma receita, né, onde vai o alho poró, você vai ver que ele começa a se desmanchar e aí ele começa a engrossar. Isso é devido um pouco pela quantidade de açúcar que ele tem. O açúcar, obviamente, o contato com os outros ingredientes começa a gerar a glicose, né? Não é açúcar propriamente dito. Ele começa a gerar uma cremosidade maior e dá uma liga sensacional. Esse é realmente muito interessante. A folha, como eu falei antes para vocês, ela é muito dura, extremamente cheia de sabor. Os franceses usam as folhas para fazer o bouquet garni. O bouquet garni são aqueles amarradinhos de ervas frescas que se usa para perfumar molho, caldos e outros preparos. Normalmente as folhas são usadas inteiras, no calho mesmo, elas dão um perfume e um sabor. Você amarra elas, amarra na alça da panela, deixa ele ali um tempo, depois tira, porque obviamente o aroma fica muito intenso. Normalmente tem os bouquet garni que são alecrim, tomilho, salsão, louro e alho poró, é para cá. Tomilho, salsinha, sálvia, cebolinha e alho poró é para peixes. São esses bouquet garni, que são os clássicos. Ficam maravilhosos, realmente fica extremamente gostoso, dá um aroma incrível e depois você retira ele e joga fora, não tem como reutilizar. Agora, vamos falar um pouco também das propriedades, né, do alho poró, porque é bom saber quando a gente come algum alimento, para que ele serve. Principalmente, ele é ótimo para o sistema digestivo. Ele é riquíssimo em fibra, atua com bom funcionamento do sistema digestivo e fortalece o estômago, rins e intestino. Para quem tem problemas, cara, de fragilidade intestinal, é maravilhoso. Ele possui probióticos, então é muito utilizado por isso, porque tem muita gente que é obrigada a tomar probiótico, então nutricionistas, muitas vezes, eles aconselham o consumo do alho poró. Levemente aquecido, você deixa ele cozinhando 5 minutos, depois desses 5 minutos você tira, e aí você dá uma tostadinha de leve, numa frigideira, com um pouquinho de manteiga, e depois você consome ele. Fica bom mesmo. Aí depois, assim, ele faz muito bem para pele, coração, eu poderia enumerar, até eu tenho uma cola aqui com várias propriedades médicas sobre como isso funciona, como ele ajuda, porque é muito interessante. Ele é utilizadíssimo nas dietas, ajuda muito a perder peso e tudo mais. Mas eu acho que seria mais interessante, em vez que nós falar sobre as propriedades dele mesmo, propriamente dito, eu ensinar para vocês uma receita bem interessante, que vocês poderão lucrar muito com ela. Da mesma forma que se conserva o alho poró, se faz alho comum, se faz alho confitado, tem um mercado incrível para quem gosta de vender esse tipo de coisa. Então, na Itália, se faz o alho marinado. É muito bom, é muito bom. Ele fica lindo no pote e é bastante fácil. E tem poucos ingredientes, né? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo para vocês. Você pega meio quilo daquele alho poró fininho, comprido. Você tira a folha, a parte verde escura. Você deixa a parte verde e a parte branca, aquela parte comestível, que a gente pode comer crua e tudo mais. Você corta em talos de 3 dedos, 3, 4 dedos. Aí você tem que ter gengibre, 2 dentes de alho, sal, vinagre de vinho branco, mel e semente de mostarda. É muito simples essa receita, muito simples. Você coloca todos esses ingredientes para ferver. Aí você coloca o vinagre, o mel, a semente de mostarda e o dente de alho e o gengibre, tudo para ferver. Quando aquilo está fervendo, separado, você coloca o alho poró 5 minutos numa panela de água. Depois de 5 minutos, quando ele branqueou, você retira da panela d'água e você mistura todo aquele líquido que você criou com o mel, o alho, o gengibre, sal, vinagre de vinho branco e semente de mostarda, você junta os ingredientes e aí você invasa ele num pote. Bote bastante, não bote pouco. Vocês irão ver que aquilo é um aperitivo maravilhoso. Quem gosta de vender conservas e quem gosta de vender tomate confit, quem gosta de vender alho confit, se ele incrementa o alho poró no leque de venda, vocês não vão acreditar. É um produto que vende feito água mesmo. Eu tinha um restaurante onde eu tinha uma geladeira de vidro, como se fosse uma geladeira armário, e eu conservava vários alimentos para venda. Era o que mais vendia. Alho poró marinado, alho confitado e tomate confitado. É impressionante. O cliente entrava, jantava e na saída comprava. É sempre assim. Então, para vocês que trabalham com vendas, que trabalham como personal delivery, como personal chef, é muito interessante se trabalhar com isso. Por quê? Porque a gente tem que sempre pensar como lucrar com os ingredientes de uma forma diferente. Você tem os ingredientes, você compra o alho poró e você vai na Ceasa, você não vai comprar
3 hastes de alho poró. Você pode comprar 2 quilos de alho poró, você encontra muito mais barato. Inclusive, o alho poró fininho, ele é muito mais barato do que o grande. Por quê? Porque é uma hastezinha fina. Ele tem um aproveitamento melhor para esse tipo de conserva. E você cria um pote, aí você bota em um pote bonitinho. Galera, eu garanto para vocês, é impressionante. O resultado é fantástico. Inclusive, que eu conheço uma pessoa aqui em Recife, que ele é especializado em fazer conservas. Galera, você não tem noção, cara. Eu não falo os números aqui ao vivo, porque eu não gosto de falar os números dele ao vivo, mas vende muito. Ele deve vender de alho poró marinado uns 200 potes por semana. De alho confit, ele deve vender mais do que isso. E de tomate confit, ele vende efetuado. Então isso é muito interessante. Para poder incrementar o próprio negócio, vale a pena. Por quê? Se você trabalha com personal delivery, mande uma provinha. Que nem a minha aluna, a Vânia, faz. Ela manda para os melhores clientes, ela manda um potinho bonitinho para experimentar. Gostou? Faça o pedido. Normalmente você prepara 30, 20 pratos por dia. Mande 20 provinhas. Diga, ó, eu estou produzindo isso, aquilo, ele custa tanto por pote, tanto por quilo, ou tanto por não sei o quê, você estabelece o preço. E aí você vai ver que é impressionante. Quando você está vendo, além do prato de comida, que você vai entregar, vai acabar vendendo também essas conservas. Às vezes, inclusive, o cara, só porque ele quer comprar conserva, acaba fazendo o pedido com você. Então, isso ajuda a fidelizar o cliente. Quando a gente fala sobre fidelização de clientela, a gente tem que pensar que tem que preparar comida boa, mas tem que ter também originalidade. Então, se você tem essas coisas que diversificam, que é uma coisa que é um belíssimo de um aperitivo, como eu estava falando. O alho confitado você espalma no pão, bota os tomates confit, você come, felicidade máxima. O alho poró marinado é maravilhoso, você pega, come ele, é fantástico. É um tira-gosto incrível, incrível. E eu, inclusive, gosto, às vezes, incluir o alho marinado nas minhas saladas. Ele dá um sabor sensacional, sensacional. A conserva é bom armazenar na geladeira. Na geladeira ele dura tranquilamente 15, 20 dias. Se for bem higienizado o pote, tranquilamente, e se depois a pessoa usa corretamente, porque se o cara pega, usa um garfo, bota na boca, depois bota de volta, mas se bem armazenado, ele dura 15 dias tranquilamente. Então, realmente, você pode ter uma produção boa e depois enviar para os seus clientes, você pode guardar tranquilamente 4, 5 dias, porque quando chega na casa do cliente, ele não dura muito. Não dura, porque quando o cara descobre que tem uma coisa gostosa, ainda mais que é novidade, o cara detona aquilo. Então, realmente, tem uma capacidade de durabilidade muito boa, muito, muito boa. Agora lembre-se, não dá para guardar a temperatura ambiente. Inclusive, os tomates confitados, o alho confitado, é bom guardar na geladeira. No caso do alho poró marinado, você não precisa tirar com antecedência. Por quê? Porque ele não contém azeite de oliva em quantidade para endurecer ele. Não contém. Só tem ingrediente para marinatura. No caso do alho confitado, como ele é o líquido, é azeite de oliva, o azeite de oliva, quando alcança uma temperatura de 4 ou 5 graus, ele começa a endurecer. Então, depois precisa-se tirar ele da geladeira e esperar aqueles 10, 15 minutos, 10 minutinhos, digamos assim, o azeite retornar àquela textura própria dele. Então, realmente vale muito a pena. Eu sempre aconselho o seguinte, quando se querem fazer pote de venda, eu normalmente vendo a quilo. Eu tinha sempre os potes de 200 gramas, de meio quilo e de 1 quilo. Seja de tomate confit, de alho poró marinado e de alho confitado. É a melhor coisa. Você sabe quanto você paga o quilo, você sabe qual é a tomate que coloca em cima, você sabe quanto azeite de oliva vai, você sabe quanto tempo demora para cozinhar e você sabe que está vendendo um produto extremamente sofisticado, que não é todo mundo que faz, não é que canto que se encontra. Você tem uma ideia? Outro dia eu vim num supermercado, até passei por meu sócio, que fiquei impressionado. Tem gente que dá uma de malandro, ele confita o alho com a cabeça, que eu acho de última. De última. Primeiro porque é extremamente anti-higiênico. E quando você depois tira o bulbo, tira o dente do alho, você acaba jogando fora 60% do produto. O cara estava vendendo a cabeça de alho confitada a R$ 79,90 o quilo. Veja, que loucura. Quando você compra o dente de alho descascado de boa qualidade, já descascado o quilo a R$ 20,00, 25. Então, vê qual é o tamanho da margem que pode dar. Às vezes a gente pensa assim, mas eu vou fazer. Não, você não vai fazer nada. Praticamente demora 10 minutos preparar uma marinada, ou demora 40 minutos preparar um alho confitado, ou demora 1h15 preparar um tomate confit. Então, você pode preparar em grande quantidade, armazenar, e garanto que dá mais dinheiro, por exemplo, do que vender molho de tomate. Porque o molho de tomate lhe dá um trabalho danado. Você tem que tirar a pele do tomate, misturar depois com o pomodoro pelado. Aí você tem que cozinhar, depois primeiro tem que fazer o refogado, aí depois tem que esperar descansar, para depois recomeçar, para depois colocar o manjericão finalização, para dar aquele
aquele aroma. É uma trabalheira. Quando você pode fazer essas especiarias com uma qualidade muito alta, é importante que você mantenha uma qualidade muito alta, use produto bom. Então, os ingredientes têm que ser mel de verdade, não pode ser mel caro. O alho poró tem que ser bonito, e assim por diante. Vinagre de vinho branco, não pode ser aquele vinagre de vinho branco fuleiro. Tudo tem que ter o seu padrão de qualidade correto, porque isso depois você transfere para o cliente. E o cliente vê na hora. Seu produto é bom ou seu produto é mais ou menos. Isso vale muito a pena. Então, sempre fique atentos nessas coisas, porque é muito importante a qualidade versus lucratividade é muito alta. E lembre-se, eu fico impressionado que as pessoas inventam de fazer essas coisas e vão no supermercado comprar óleo poró. Galera, se vai em feira de orgânicos, se vai na Ceasa, se vai naquelas feiras de verduras, qualquer cidade tem a feira. Tem o dia da feira. Se vai nas feiras, se compra aquilo. Aí você compra, faz, fica perfeito. O cheiro de molho de tomate vai um andar para cima, um andar para baixo. É ali que a gente vê no molho. É impressionante. Quando eu faço molho de tomate aqui em casa, eu tenho um vizinho que é italiano mesmo, um italiano de Siena. E o cara me diz assim, rapaz, o senhor está acabando com a minha vida. Eu digo, por quê? Eu preciso comprar esse molho de tomate. Eu digo, tu compra. Eu não faço para vender mais. Você tem que pensar grande. Não pode. Se você vai querer fazer conservas, você não pode comprar 2, 3, 4 potes. Você compre 100. Aí você compra 30 ou compre 50 de 200, 50 de 500 e 50 de 1 litro. Comprou 150. Garanto para você que se você vai fazer um trabalho bem feito e ter um bom mercado, aquilo não dura 3 semanas, não dura até 2 semanas. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, essa receita que eu passei para vocês é ótima. Realmente, ela é ótima, ótima, ótima. Para se ganhar dinheiro, é sensacional. Eu aposto com vocês, eu quero ver com vocês, quem de vocês que trabalha com venda de comida de delivery personalizado, se você preparar 10 provinhas e mandar 10 provinhas, alho confitado marinado, de alho poró marinado para a pessoa, se ele não vai fazer o pedido. De 10, eu aposto com vocês que 7 vão fazer o pedido, porque vão achar o máximo, vão achar gostosíssimo. Só não vão fazer o pedido se você vai pedir $150 por um pote de 200 gramas, entendeu? Tudo tem que ser o seu critério. Vocês sabem como... Os meus alunos sabem como se faz a precificação correta. Então, isso é muito importante e também ficar ligados com isso. Precificação correta, comercialização sensacional. Para 500 gramas de alho poró, vão 2 dentes de alho, meio litro de vinagre de vinho branco, vai 2 colheres de sopa de mel, vai 1 colher de sopa de semente de mostarda e sal a gosto. Gengibre você bote a gosto. Eu boto pouco, eu coloco 1 colher de sobremesa. Tem quem gosta também de botar pimentas em grãos. Eu coloco, mas quando coloco mostarda em grãos, compre uma mostarda, uma semente de mostarda bonita, ela fica maravilhosa. Realmente maravilhoso. Essa receita de alho poró eu estou passando para vocês. E eu, quando for fazer, com certeza, postar a receita no Instagram. A própria Tati está perguntando que pratos preparar com as folhas. As folhas do alho poró, elas se usam para preparar caldos. Normalmente, quando você prepara um caldo de vegetais, a folha do alho poró é fantástica. Ela dá um aroma incrível, você não desperdiça ela, você diminui o volume de quantidade de vegetais que você vai usar de outros. Ela fica perfeito, realmente perfeito. Assim, para fazer creme, consumir, coisa do tipo, não é bom. Comer salada para comer cru, para comer assado também é muito fibroso, é muito duro. É que nem você pegar um aspargo e pegar a parte branca para baixo do aspargo que você vai botar na boca da azuleira. Use ele quando você, por exemplo, vai preparar um caldo para preparar um risoto, um caldo para preparar uma carne que vai demorar umas 2, 3 horas para cozinhar, e você não vai querer, de repente você faz ela no forno, você não vai querer acrescentar água. Você pode colocar, você faz o caldo e use o caldo para essas coisas. É muito interessante. Caldo serve para isso, né? Ajuda muito. Eu não gosto de botar batido em creme. Batido em creme ou sopa, quando finalizamos o caldo do risoto, deixa eu tirar. Não, eu boto a folha inteira. Eu corto ela em rodelinhas, em pedacinhos desse tamanho. E depois, quando eu peneiro tudo. Tudo. Não bato nada. Quando faço caldo, eu não bato nada. Vocês que são meus alunos sabem muito bem, não se bate nada. Inclusive, o que eu faço depois? Eu tiro a folha, porque eu uso a verdura para fazer o meu caldo, para fazer um creme. Aí eu tiro a folha do alho poró, porque ela fica muito dura. Eu gosto de fazer uns consomé, fica super bom. Eu vou lembrar para vocês que, primeiro, eu estou recebendo muitas mensagens, às vezes, sobre pessoas que querem saber do curso. Entre diretamente em contato comigo no direct do Instagram.
aí eu falo com você pessoalmente. Também vocês podem se cadastrar, tem um link na minha bio, onde vocês se cadastram. Façam isso, em breve nós iremos abrir uma nova turma. Então, galera, um grande abraço a todos. Foi um prazer, como sempre. Eu adoro sempre passar essas receitinhas gostosas, cara, que vocês, quando vocês vêm, estão monetizando com isso. Então, galera, um abraço a todos. Valeu!